Boa tarde, já decolamos. Você está a bordo de mais esta edição do Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV Rio Preto de São José do Rio Preto, pelo canal 7 da NET para toda Rio Preto, pelo site www.tvriopreto.tv, para todas as outras cidades da nossa região, do estado de São Paulo, do Brasil e até do mundo também, por que não? Esse programa também é transmitido ao vivo pelo Facebook. As pessoas entrando no Facebook e acessando a página da TV Rio Preto podem não apenas assistir o nosso programa, mas interagir conosco, enviar perguntas aqui para os nossos entrevistados, fazer críticas, observações, o que você quiser fazer. E a gente diariamente repete isso. Convida você a fazer isso, a interagir conosco. Seja muito bem-vindo para fazer isso. No programa de hoje, estou tendo a honra de receber aqui no estúdio do Opinião Cidade a Rosali Gallo, que é conselheira do Comites São Paulo. O Comites é o Comitê dos Italianos do Exterior. Grosso modo, mais ou menos isso, né, Rosali? Isso, exatamente isso. E o Alceu Germano Sestini, agente consular da República da Itália em São José do Rio Preto. Recentemente, há poucos meses, né, Alceu? Você esteve aqui ao iniciar o seu trabalho aqui na agência consular. Deixa eu começar por aí. E aí, como é que está o trabalho? Que tipo de atendimento a agência consular tem feito? Eu sei que a representação italiana em nossa região é muito grande, né? É enorme, né? Fala um pouquinho sobre isso rapidamente. Obrigado, viu, Alceu, pela sua presença. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Mas o consulado vem trabalhando de acordo com as diretrizes que vêm do Consulado Geral de São Paulo. Então, o que nós temos aqui em Rio Preto é uma agência consular honorária. E aí o Consulado Geral de São Paulo nos determinou que fizéssemos um trabalho relativo à área comercial e empresarial, estimulando o intercâmbio entre o Brasil e a Itália e a região de Rio Preto, e na área cultural, que é, inclusive, o evento que nós vamos conversar daqui a pouco, já é uma iniciativa também do consulado e das outras entidades representativas da comunidade italiana, aqui, que está sendo trazida aqui para a nossa região. Sem dúvida. Rosali, agora colocando você nessa prosa aqui também, a comunidade italiana, de um modo geral, eu tenho a impressão que entre as comunidades que vivem no Brasil, estrangeiras que vivem no Brasil, ou de origem estrangeira que vivem no Brasil, mas bem representadas, né? Tem muita representação da comunidade italiana. Além da agência consular aqui, você tem o Comites, que atende determinadas necessidades específicas dessas pessoas. Quais são essas necessidades? O que é que o Comites faz em benefício do oriundo italiano? Bem, o Comites tem uma função de auxiliar os trabalhos do Consulado Geral da Itália, em São Paulo, e de auxiliar também os eventos culturais que são promovidos e realizados pelo Instituto Italiano de Cultura, que é a entidade governamental italiana responsável pela área cultural, sendo que o consulado fica com a parte administrativa, burocrática. Claro. Então, o Comites tem 20 de São Paulo, são vários comites no Brasil, existe uma entidade Comites em cada lugar onde há um consulado geral. Esse Comites tem essa função de auxiliar os trabalhos. As nossas reuniões são reuniões sempre conjuntas, participam sempre o cônsul, o diretor de ensino do consulado, o diretor do Instituto Italiano de Cultura, a assessora de cultura deles, a assessora de eventos e os 24 conselheiros da circunscrição de São Paulo. Então, nós temos essa função de auxiliar. Por isso mesmo, esses 24 conselheiros foram distribuídos em várias comissões. Eu faço parte de 2 comissões, claro, do interior, porque conseguimos fazer alguma coisa pelo interior, e de cultura, porque é mais também ligada à minha atividade geral. Bom, falando sobre cultura italiana, etc., e a reverência que o Brasil deve à cultura italiana, ajudou a construir a cultura desse país também, né? Nós temos que falar então desse evento que vocês estão promovendo amanhã aqui em São José do Rio Preto, né? Uma realização do Instituto Italiano da Cultura de São Paulo, com apoio da Prefeitura Municipal, da Agência Consular da Itália, e recentemente instalada, e do Comites, né? Que evento é esse? Quando vai acontecer? O que é que vai acontecer? Quem começa falando? Vamos lá. Vamos lá. Amanhã, dia 18 de maio, às 20 horas, no Teatro Municipal Humberto Sinibaldi Neto,
aquele teatro ali perto do Hospital de Base, para quem tem necessidade de referência geográfica. Nós vamos apresentar, por iniciativa do Instituto Italiano de Cultura, um concerto-espetáculo, vamos dizer assim. Por que um conceito-espetáculo? É composto de 3 artistas, um pianista, uma soprano e um barítono que também é ator. Ambos são da ilha de Ischia, pertinho da ilha de Capri, portanto, província de Nápoles. E eles trazem para a gente um apanhado das músicas que são mais representativas e que geralmente se tocam e se ouvem e se cantam nas praças italianas. Porque a praça italiana, ela tem isso de interessante. Ela congrega justamente as pessoas para conversarem no final da tarde, para, às vezes, fazerem um bailinho que lá se chama lixio, né? A gente dança ao som de música, conversa, toma seu sorvete, passeia. A praça é um ponto de encontro, ainda que a cidade seja grande. É um espaço democrático, né? Exatamente. Praças, né? Na Europa exatamente. tem muito disso, na Itália especialmente isso. Tem muito essa cultura de se frequentar uma praça, né? Então o espetáculo se chama As Praças da Itália e começa desde a apresentação de trechos de músicas clássicas, de óperas, trechos de operetas, até vai se desenvolvendo até popularizar, até trazer músicas mais românticas, até trazer músicas antigas que os imigrantes trouxeram para nós quando vieram no começo do século passado, até chegar à música folclórica. E é interessante porque o espetáculo começa nesse tom clássico, erudito, mas vai se popularizando. Os atores e os cantores vão trocando de roupa e vão cada vez mais chegando perto da plateia. E eu acho que é isso também que eles esperam, que a plateia seja interativa com eles. E o italiano também é muito expansivo, é muito próximo do brasileiro nessa questão. Né? Se Exatamente, bobear, aquilo vai virando muito. Um carnaval também, né? Isso é muito bacana. Aliás, eles têm carnavais reconhecidamente muito notáveis na Itália. Tem carnavais muito bons na Itália. O mais conhecido mundialmente é o Carnaval de Veneza. Depois tem Viareggio, que é um carnaval bastante famoso. Na Sicília tem um carnaval numa cidadezinha chamada Acireale, também, que é um carnaval famoso. Mas esses carnavais são específicos italianos, eles não têm esse tom brasileiro. Claro. Por exemplo, o Carnaval de Veneza é um carnaval um pouco silencioso, né? Não é um carnaval muito agitado, é muito frio, as pessoas se fantasiam, são fantasias pesadas, difíceis de andar, não é, com elas. Então, o carnaval é lento, é silencioso e lento, não é? Nas outras cidades que eu citei, e em outras também da Itália, é interessante porque o carnaval de lá, para nós brasileiros, é um carnaval ainda muito ingênuo. Eles fazem críticas à política com grandes bonecos, como a gente tem em Olinda, né? E enfeitam os carros alegóricos como nos nossos cursos antigamente da década de 50, 60. Então, é um carnaval bem ingênuo ainda nesse sentido. Tem pontos comuns, né? Impressionante. Exatamente. Alceu, fala um pouco sobre esse pessoal já está no Brasil, já está se apresentando em outras cidades, como é que é isso? Você sabe disso, não? Sim, já se apresentaram em São Paulo e em Campinas. Certo. E nós somos a 3ª cidade que eles visitam no Brasil. Isso. E é um circuito cultural restrito, eles não vão para muitos lugares, não. Então, o Rio Preto tem esse privilégio de estar recebendo um grupo tão interessante e que representa tão bem a cultura italiana. Né? Muito bacana. Eu estava conversando com o Alceu aqui, informalmente, enquanto a gente esperava o programa começar. A gente lembrou que tem algumas coisas de Rio Preto que tem que mostrar para eles, né? A Rosali falou assim, vamos presenteá-los, por exemplo, com os docinhos de engenheiro Schmidt, que são os docinhos típicos da região, etc. Isso. Tem que mostrar para eles as capivaras, que é um animal muito comum aqui na nossa região, em Rio Preto, e nem tão comum, né? E inexistente em algumas regiões da Itália, eu tenho a impressão, né? Não sei como é que é isso. Não existe, né? Acho que o mais próximo da capivara deles lá, que eles conhecem e comem, é javali, né?
O javali, que aqui é praga. E temos que mostrar para eles a jabuticaba, né? Que a jabuticaba é uma fruta tipicamente brasileira, só existe no Brasil, né? Certamente as pessoas vão gostar de ver, né, Alceu? Mas é sempre uma oportunidade de Ou jaca. Será que é tempo de jaca? Eu não sei não, mas seria interessante. Acho que é. Tem sim condição de mostrar a jaca também. É imensamente interessante. É muito interessante fazer esses italianos que não conhecem ainda o Brasil muito bem, passarem pela experiência que o imigrante italiano passou quando chegou no Brasil. Né? Exatamente. Isso é que é interessante, porque eu me lembro que a minha bisavó, por exemplo, ela quando estava velhinha, ela já tinha perdido um pouco do senso, né? E ela olhava para mim e mostrava uma jabuticabeira e pedia para eu pegar uma fruta para ela. Mas qual fruta? Pêssego. Então ela me mostrava a jabuticabeira e falava para eu, pega um pêssego para mim. Ela falava para eu pegar o pêssego para ela. Então, assim, a gente percebia que ela já tinha esquecido a existência da jabuticaba, né? Então, essa é uma boa razão para a gente levar os italianos para conhecer Sem dúvida. a jabuticaba. Eu tenho a impressão que vocês não vão precisar levá-los, por exemplo, a uma pizzaria. De jeito Temos até boas pizzarias em Rio Preto, mas é diferente do que eles conhecem por lá e não temos que apresentar isso para eles, não é isso, Não, isso não. Inclusive, tem uma história curiosa de pizza, porque, ao contrário do Brasil, onde se come fatia de pizza, na Itália se come a pizza inteira. Então, por isso que a pizza italiana é muito fininha, a massa é muito fina. Porque para você comer aquela pizza de 6 pedaços inteiras, tem que ter uma massa muito leve, né? Exato. E é interessante porque quando o brasileiro chega na Itália e coloca uma pizza na frente de cada um no restaurante, o brasileiro se assusta um pouco com essa obrigação de comer uma pizza inteira. Mas esse é um grande exemplo da influência da cultura italiana na nossa gastronomia, inclusive. Sim. Na nossa cultura de uma maneira geral, né? Exemplos existem muito. Falar de comida italiana é impressionante, porque a gente vai perder algumas horas falando sobre isso aqui. Não é Eu vou aproveitar o gancho que você está falando de influência de comida e vou dizer de uma outra atividade do Comites, da Comissão de Cultura do Comites, que é o lançamento do segundo concurso literário que nós promovemos. No ano passado foi feito o primeiro concurso e o tema geral foi imigração. Desse concurso resultou uma antologia bilíngue, com os 30 contos selecionados para comporem a antologia. E fizemos dessa antologia 2 lançamentos, um em São Paulo, na Bienal do Livro, e um na Embaixada do Brasil, em Roma. Das 30 pessoas classificadas, tinha 17 autores acompanhando a comitiva, né? E agora, já que você falou de gastronomia, de culinária, de cozinha, o segundo concurso vai privilegiar esse tema. O tema geral é a influência da cozinha italiana na mesa do brasileiro. Estão abertas as inscrições para quem quiser participar. Acho que influência é difícil estabelecer limites dessa influência, né? Muita coisa, é muito grande. E o mais interessante dessa segunda proposta da antologia, Rei, é que nós conseguimos uma parceria preciosa com o Hotel Cadoro, que foi recentemente restaurado e reinaugurado em São Paulo. Pois é. E ele pediu para a gente tentar resgatar as receitas que fossem citadas nos contos. Então, nós já avisamos aos participantes, está dentro do regulamento, que se for citada alguma receita, é para a pessoa também mandar a receita à parte, ela não é contada dentro do espaço do conto, mas ela é mandada à parte. E vai ser feito, para acompanhar a antologia, um encarte de culinária também bilíngue. Que legal. Rosali, entre os autores que participaram do concurso agora, teve algum da região, não? Você tem notícia disso? Teve. Daqui de Rio Preto, nós tivemos 3 pessoas classificadas. Que bacana. Isso 3 pessoas classificadas. Mas teve gente do Brasil todo, porque a gente divulgou para os outros comitês também. Teve gente de Porto Alegre, teve gente de Belém do Pará, né, no ano passado. E esse ano já começaram a chegar as inscrições, chegaram inscrições do Rio, chegaram inscrições de Santos, não me lembro de mais outras cidades para citar. Mas eu sei de gente que conversa comigo por e-mail ou pelo celular e diz, olha, eu vou me inscrever, aguarde porque eu estou fazendo, eu estou acabando de escrever a receita. Então é muito interessante esse movimento. Rosali e Alceu, nós temos algumas fotos, né? Vocês mandaram algumas fotos. Sim. Aí para ilustrar esse evento que acontece amanhã, é isso? Isso. Eu gostaria que você comentasse aí, por favor. A Filomena Piro é a soprano, é a moça que canta. O Gaetano Maschio
é o rapaz que eu disse, que é ator e cantor. Estão aí, os dois são da ilha de Ischia, não é? E nós temos também, numa outra foto... eu acho que aí não tem os nomes. eu queria ver aqui, essa foto. Esse rapaz de um dos lados dela, sem ser o Gaetano, é o pianista que vai acompanhá-los. Tommaso. Esse é o Gaetano em uma das caracterizações que vai haver. Uma das coisas que você estava explicando era isso, né? Durante o espetáculo, durante a apresentação, eles têm uma eles troca de trocam figurino ali, bem isso, bacana isso, né? Isso dá... Bom, e o fato de fazer no teatro é sempre muito legal, no Teatro Municipal de Rio Preto, né? É um lugar introspectivo, né? Permite que as pessoas realmente entendam as coisas, consigam absorver tudo que está sendo apresentado ali, né? Não só isso, né, Reis? O Teatro Municipal tem uma acústica muito boa e hoje no teatro nós temos a vantagem de possuir um piano de 1/4 de cauda, que era necessário para a primeira parte do programa, que fala de música clássica. Bacana isso. Alceu, que legal, né? Sempre, esse é um papel, né, dos representantes consulares, por exemplo, exatamente estimular tudo isso, né? Alceu, não tem como estabelecer um intercâmbio maior entre Brasil e Itália sem ser através da cultura, porque através da cultura depois se reforçam os laços econômicos, etc. E sempre o objetivo acaba sendo esse também, né? E há muitos pontos em comum, né? Muitos pontos comuns, muita coisa coincidente nos interesses italianos e brasileiros, né? Que podem ser muito bem explorados, né, Alceu? É verdade. A população de Rio Preto ainda não tem consciência do tanto que é italiana, entende? Pois é. Então, num espetáculo desse que mostra a cultura italiana, as pessoas se identificam, as pessoas choram, as pessoas riem, participam, e você se sente numa festa como se fosse a festa da sua família. Sem dúvida. E eu acho que isso é muito importante, porque através dessa descoberta da italianidade dentro das pessoas, é que ela acontece no ambiente externo também, ela que acontece na comunidade. Sem dúvida. Então, a gente fica muito feliz quando um espetáculo cultural desse vem para a nossa cidade, porque a gente sabe do efeito disso na relação entre os países, entende? Sem dúvida. E realmente, nós somos nações irmãs, né? Porque se em Rio Preto nós temos 46% da população descendente de italianos, então vamos dizer o seguinte, metade da população de Rio Preto é descendente de italianos. Exato. Quer dizer, é muito gostoso a gente buscar essas raízes, né? E você falou essas coisas da música inspirar, evocar sentimentos de saudade nas pessoas, né? Acontece muito. Eu tenho a impressão que o imigrante, se estiverem vendo lá, se estiver lá alguns ainda dos primeiros imigrantes que chegaram aqui, não sei se... Provavelmente não, né? Não vai ter mais... eu acho que nessa dos geração primeiros dos vai ser primeiros, não. muito difícil. Mas aquelas pessoas que se influenciaram, por exemplo, pela América, né? Aquela música que sim. fez o pessoal chorar naquela época e faz até hoje ainda quando ouve, né? Ou então quando se prepara uma polenta, se lembra da Bela Polenta, né? Aquela música que ensina a preparar a polenta, né? É fantástico tudo isso, né, Vani? Uma das músicas folclóricas que vai ser cantada no final é Nel Blu di Pinto di Blu, que é uma música também que mexe com as pessoas, né? Porque é muito alegre, né? Uma música muito vencedora de Sanremo, né? E que a gente conhece como Volare, né? Volare, a gente Volare. aqui conhece como Volare. Mas vão cantar, vão cantar também Funiculi, Funicular, Claro. e vai ser uma festa, né? É uma festa. Como tudo que é italiano, né, Rosalie? É verdade. Sempre uma festa. Ainda que não tenha sido programado para ser uma festa, que se não fosse programado para ser uma festa, seria uma festa Sim. também. Exatamente. É isso aí. Tá bom, eu queria agradecer muito a presença de vocês, infelizmente o tempo já está acabando. Quero só ressaltar uma coisa. Por favor. A entrada para o teatro é exato. gratuita. As pessoas devem retirar os seus ingressos meia hora antes, ou seja, a partir das 19h30, a bilheteria será aberta para distribuir os ingressos. Então, as pessoas que tiverem interesse, por favor, entrem logo nessa fila, porque chegando ao limite máximo da plateia, nós somos obrigados a fechar a porta. Bacana. Então, chegar um pouquinho antes, chegar às 19h, 19 e Exato, pouquinho, lá para no entrar, Teatro Municipal. isso. Retire o seu ingresso gratuitamente, não vai pagar Isso. absolutamente nada, pode entrar e vai ver um belo espetáculo, vai se emocionar com um espetáculo dessa qualidade. Isso aqui é muito bacana. É verdade. Combinado, então. Eu queria agradecer muito a presença de vocês e parabenizar pelo grande trabalho que tem sido feito em prol das relações entre Brasil e Itália aqui na nossa cidade.
E convidados para voltar sempre, para a gente continuar conversando sobre assuntos dessa relevância. Tá certo, Alceu e Rosali? Obrigado, viu? Nós é que agradecemos. E obrigado a você que nos acompanhou em casa em mais essa edição do Opinião Cidade. Desde já, você está convidado a estar conosco novamente amanhã, a partir do meio-dia, aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.